Que memórias que você tem de Rock Go ali? Ah, tenho boas memórias, muito boas, porque o Rock Go também era uma coisa que eu assisti como espectador, né? No primeiro momento eu tava ali não como artista, né? Puta, pode crer. Então eu ficava, putz, que maneiro, deve ser muito legal encontrar todo mundo, jogar e tal. E quando a gente teve a oportunidade de jogar, que foi em 2003, eu acho, a primeira participação do Detonautas, primeiro foi legal porque a gente estava começando, a gente ainda não tinha familiaridade com outros artistas, né? Então você entra meio sem conhecer a galera. Todo mundo já se conhecia, aquela coisa toda, e você fica meio... Quietinho, né? Mas a gente foi... E foi bom também porque, assim, eu sempre gostei de jogar futebol. Então, tipo, nesse primeiro Rock Go, como as pessoas não conheciam, e o Cleston, pô, jogava bem. O Neto, né, que infelizmente veio a falecer, o Rodrigo, ele também sabia jogar direitinho e tal. Então a gente tinha um timezinho ali que era legal. Chegaram mostrando um serviço ali, cheguei lá, né? E fui artilheiro na primeira edição. Então aí legal. eu, tipo, pô, já cheguei bem, né? Cheguei mandando bem. A gente ficou em segundo ou terceiro, se eu não me engano. Quem tava no time também de vocês, assim? O nosso time era o Surto e acho que era nessa época foi o Surto e foi o Black Alien. Da hora. Só que o Black Alien não apareceu. Coisas de Rock Go Nessa também, época né? ele não apareceu. Ele foi lá, pegou o uniforme que todo mundo queria usar os uniformes e desapareceu. Show com o uniforme. Mas o Surto, a galera participou e foi divertido, assim, foi bem legal. Você acha que hoje em dia, a gente até daqui a pouco vai falar, né, sobre as diferenças, até mesmo políticas, que o rock acabou trazendo aí nas últimas semanas e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Mas você acha que hoje... Eu fiquei pensando, cara, traçando um paralelo com o Rock Go. Será que o Rock Go hoje em dia seria possível nessa polarização grande, assim? Porque na época não existia De forma alguma, naquela época. Eu te odeio politicamente a ponto de não querer nem te encontrar, porque vai... Né, naquela época... E hoje em dia, dá pra imaginar um Rock Go assim? Cara, Felipe, eu acho assim... dentro do meio artístico... eu acho que as divergências são muito normais, que a gente tenha divergências. E enquanto elas estão no campo das ideias, eu não tenho nenhum problema para encontrar com uma pessoa que tenha pensamentos divergentes do meu e que a gente possa divergir dentro das ideias. Eu conheço várias pessoas que pensam diferente de mim e nem por isso eu deixei de andar com elas. Isso está dentro do campo democrático, tá? Até ali 2018... eu entendo que tinha muita gente, eu odeio o PT, eu vou sair por causa do não sei o quê, e votou no Bolsonaro, etc. Hoje, em 2021, eu já acho que quem continua apoiando o Bolsonaro, eu já não quero mais ter contato. Isso foi uma escolha minha. Perfeito. Eu não sou uma pessoa radical, mas eu não quero conviver com gente que é negacionista, fundamentalista, autoritário, não me interessa esse convívio. Então, por exemplo, eu não conheço tantos artistas assim que ainda sustentam a narrativa de defender o Bolsonaro. Que eu saiba, hoje no rock, só o Roger. Perfeito. Roger Moreira. Tá. Que é um cara com quem eu tinha um diálogo até um determinado momento, ainda quando o Bolsonaro ainda era no início, mas que depois ficou insustentável. E aí ele me bloqueou, inclusive, no Twitter e foda-se, pra mim não faz nenhuma diferença. Agora, eu acho que se as pessoas têm divergências, mas elas não estão mentindo, inventando mentira, fake news, etc., eu acho que é super tranquilo, né? Tipo, por exemplo, eu tive um problema com o Lobão, que foi eu sempre admirei o Lobão. E sempre foi um cara que falava, porra, o Lobão é necessário, ele precisa falar. Ele é um cara que entrava em polêmicas, etc, etc. Verdade. Mas eu sempre defendi ele no sentido... Conheci o cara, tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, etc. No meio daquela confusão ali do impeachment pra frente... o Lobão se tornou uma pessoa que se revelou uma pessoa para mim que eu não reconheci. Ele é um cara inteligente, é um cara articulado, fala bem pra caramba, mas ele inventou umas mentiras em relação a mim e ao Detonautas, que eu acho que aí passa do limite do debate de ideias e vai pro pessoal. O cara sabe que eu não ganhei dinheiro da Lei Rouanet, que o Detonautas não recolheu o dinheiro da Lei Rouanet, ele sabe disso. Mas ele postava isso sistematicamente no Twitter para apoiar o Bolsonaro. E aí chegou uma hora que eu falei, aí não dá, entendeu? Tipo, não dá pra você manter amizade com uma pessoa que tá mentindo. Se algum dia o Lobão chegar pra mim e falar... Eu não sei se ele tem essa humildade, mas se algum dia ele chegasse pra mim e falasse, pô, cara, eu queria me desculpar porque o Alexandre Frota, por exemplo, se desculpou das mentiras que ele falou. Vocês chegaram a trocar uma ideia? Eu cheguei a trocar uma ideia assim, beleza, cara, a gente tem algumas coisas pendências pra resolver, porque não é tão simples assim, os problemas que foram causados na minha vida foram muito graves pelas mentiras que foram passadas, então eu preciso resolver isso, eu não quero ficar arrastando, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas o cara teve a humildade de pedir desculpa. Se algum dia o Lobão chegar e falar, pô, eu quero me desculpar porque eu menti
porque ele mentiu. Eu não vou ter nenhum problema para trocar uma ideia com ele. Se a gente divergir, a gente vai divergir. Isso foi 2018, ali no ápice Não, isso foi antes. Foi 2000. Na época do impeachment para frente, ali quando começa a movimentação do impeachment, o Lobão foi um entusiasta muito ferrenho do bolsonarismo. E depois ele se decepcionou. E ele é inteligente o suficiente para se decepcionar. Porque qualquer pessoa que tenha minimamente uma concepção de ver o que está acontecendo vai se decepcionar. Sim. Mas só que o problema com o Lobão foi que ele mentiu. E a mentira, eu acho que não está dentro do campo. Eu não inventaria uma mentira sua para tirar sua credibilidade e jogar contra você porque eu sou o seu adversário político. Claro. Então, para poder voltar esse papo, ele vai ter que reconhecer que ele mentiu e vai ter que chegar para mim e se interessar a ele, porque pode não interessar e falar, não quero nenhum papo contigo Santa Cruz. O que é uma pena, porque eu admiro ele, o trabalho dele como artista. Mas você buscaria a conversa ou... Lógico. Se ele tivesse o reconhecimento de falar, né, comigo, pô, cara, eu vacilei. Ele chamou o Detonautas de robonautas, cara. Como se a gente tivesse roubado o dinheiro da Lei Rouanet. Então, assim, não é uma coisa brincadeira, é uma coisa grave. Né? Eu poderia ter levado ele para a justiça. E a banda ficou puta. Óbvio, todo mundo ficou decepcionado. Porque uma coisa é a discussão sobre política, outra coisa é você inventar uma coisa de uma pessoa. Então, se algum dia o Lobão quiser, e eu deixo o recado aqui, eu nunca falei sobre isso. Se algum dia o Lobão quiser trocar uma ideia e se desculpar publicamente, eu tô aberto, porque eu gosto dele como mente pensante. Mesmo ele tendo defendido o Bolsonaro e tendo cometendo os equívocos, acho que as pessoas cometem equívocos, eu não tô aqui para julgar ninguém. Né? Agora, tem um determinado lugar que dali para frente não dá. Né? Aí a gente tem que ter uma linha para dividir. Ó, daqui para cá, ok. Do campo democrático para cá, a gente fala com todo mundo. Perfeito. Qualquer pessoa. Então, o Rock Go seria possível? Seria. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas tem o bom senso de trocar essa ideia de uma forma mais ponderada. E acho até que a classe artística se envolve muito pouco. Principalmente o rock. Se envolve muito pouco. No debate político, então, você acha? Acho. Então, eu acho que a gente não teria grandes problemas por esse ponto. O que, por outro lado, também é preocupante, porque você vê que os artistas não estão se manifestando tanto e a gente não sabe tanto com quem que a gente está falando e nem que tipo de pensamento está rolando por aí. Hoje eu vejo o Badawi se posicionando, vejo alguns amigos se posicionando com um pouco mais de... Não tão intensamente, nem são obrigados, né, a se posicionar de nenhuma forma, né, mas eu vejo o Egípcio se posicionando, o Dinho se posicionando, algumas pessoas até que naquela época se posicionaram de forma oposta à minha, inclusive, e eu acho que é saudável a gente mudar de ideia. Sim, eu também acho. Claro, eu também acho, assim. Eu acho que a política é preciso maturidade, assim, né, cara? É preciso consciência, assim, sabe? Você tem que deixar o ego, assim, de, né? A coisa do político de estimação, né? Sim. Conseguir ter essa malemolência ali, essa flexibilidade de você conseguir ir caminhando do lado certo da história. Eu acho que basicamente esse é o caminho mais importante agora nesse momento.